Você não sabe quanto vai ganhar mês que vem. Talvez 1.200, talvez 2.800, talvez menos que os dois. Depende do serviço que aparecer, depende do dia, depende de coisa que você não controla e que não tem como prever quando o mês começa. E toda vez que alguém fala sobre guardar dinheiro, parece que estão falando para uma pessoa diferente de você. Para quem tem salário fixo, para quem sabe no dia 1º quanto vai entrar no dia 5, para quem pode planejar, porque o número é previsível e o mês tem começo, meio e fim financeiros definidos. Você é diarista, autônoma, faz bico, trabalha por produção, por diária, por serviço. O dinheiro entra quando entra e some quando some. E guardar parece impossível quando você não sabe nem quanto vai ter para pagar a conta do mês que vem. Mas tem gente na mesma situação que a sua guardando R$ 200 por mês, todo mês. Com renda que varia, com vida que não tem certeza, com a mesma pressão que você sente. Hoje eu vou te mostrar os 5 métodos que essas pessoas usam, criados especificamente para quem não tem salário fixo, que não dependem de número previsível, que funcionam exatamente porque levam em conta que a sua renda é variável, não apesar disso. Fica até o final, porque o 5º método é o mais simples de todos, e provavelmente o que você nunca considerou. Se inscreve no canal, aqui a gente fala de dinheiro do jeito que a vida real pede, inclusive para quem não tem renda fixa. Deixa-te descrever como é a vida financeira de quem não tem salário fixo. Janeiro foi bom. Você ganhou bem, pagou as contas e ainda sobrou um pouco. Fevereiro foi fraco. Mal deu para fechar o mês. Março veio melhor, mas veio com uma conta que você não esperava e que consumiu a sobra que parecia estar sobrando. E assim vai, uma montanha-russa financeira onde você nunca sabe exatamente em quanto pode contar, onde o mês bom não garante o mês seguinte e onde o mês ruim parece sempre chegar na pior hora possível. Nesse cenário, os conselhos financeiros padrão simplesmente não funcionam. Guardar 20% do salário todo mês. Mas qual salário? O de janeiro que foi bom ou o de fevereiro que foi fraco? Fazer um orçamento mensal fixo. Mas como fixar o que varia por natureza? Ter uma meta de quanto guardar por mês. Mas como manter a meta quando o mês foi tão fraco que mal deu para pagar o essencial? Você não é irresponsável por não conseguir guardar com renda variável usando as estratégias que existem por aí. É que essas estratégias foram criadas para quem tem emprego formal, para quem recebe depósito todo mês no mesmo dia, para quem tem comprovante de renda que bate o mesmo valor. O sistema financeiro inteiro, os conselhos, os aplicativos, as planilhas, os vídeos, foi construído assumindo que o número de entrada é conhecido e previsível. Você não se encaixa nesse sistema. E não é culpa sua não se encaixar. Diarista que ganha R$ 800 numa semana boa e 200 numa semana ruim, não tem como aplicar a regra dos 20% da mesma forma que quem recebe R$ 2.000 todo dia 5. Autônoma que fatura 4.000 em março e 900 em abril, não tem como montar um orçamento mensal fixo sem que ele quebre na primeira variação. Isso não é falta de disciplina, é falta de método adequado para uma realidade que a maioria dos conteúdos financeiros ignora. Mas isso não significa que guardar é impossível. Significa que você precisa de um método diferente, feito para a sua realidade, que respeite a irregularidade da sua renda em vez de fingir que ela é previsível quando não é. É exatamente isso que os 5 métodos a seguir entregam. Antes de entrar nos 5 métodos, preciso te dar o conceito que está por baixo de todos eles, porque sem entender esse conceito, os métodos parecem dicas isoladas. Com ele, eles fazem sentido como partes de uma mesma lógica inteligente. Existe uma diferença fundamental entre guardar com salário fixo e guardar com renda variável. Quem tem salário fixo pode guardar um valor fixo, R$ 200 todo mês. Simples, previsível, fácil de manter porque o número de entrada nunca muda. Quem tem renda variável não pode guardar valor fixo, porque alguns meses não tem como. E quando o mês ruim chega e o valor fixo não é possível, a pessoa sente que falhou e abandona o plano inteiro. Não porque não quis, porque o método foi construído para uma realidade que não é a dela. A solução não é valor fixo, é porcentagem fixa. Não importa quanto entrou esse mês, você guarda sempre a mesma porcentagem. Se entrou muito, você guarda mais. Se entrou pouco, você guarda menos. Mas você sempre guarda alguma coisa. E o comportamento de guardar se mantém independente do valor do mês. Esse princípio simples resolve o maior problema de quem tem renda variável. Sentir que o método não serve para a vida que tem, falhar no mês difícil e abandonar tudo. Com porcentagem fixa, não existe falha num mês fraco.
existe um valor menor guardado, o que é completamente diferente de não guardar nada. É a base dos 5 métodos que vem agora. Método 1. A porcentagem sagrada. Esse é o método mais importante e o alicerce de todos os outros. Sem ele, os demais não têm base. Você define uma porcentagem, não um valor, uma porcentagem. Pode ser 10%, pode ser 5%, se 10 é impossível agora. Pode ser 15%, se a situação permite. O número exato importa menos do que o compromisso com a consistência. Toda vez que dinheiro entra, independente do valor, independente da fonte, independente de quanto foi o mês, você imediatamente separa essa porcentagem antes de qualquer gasto. Recebeu R$ 150 de uma diária. Separa R$ 15 antes de qualquer coisa. Recebeu R$ 800 de um serviço maior. Separa R$ 80 antes de qualquer coisa. Recebeu R$ 40 de um bico pequeno. Separa R$ 4 antes de qualquer coisa. A palavra mais importante aqui é imediatamente. Não quando sobrar, não no fim da semana, não quando você se lembrar. No momento em que o dinheiro chega na sua mão ou na sua conta, antes de qualquer outra decisão financeira. Por que imediatamente? Porque dinheiro que você toca antes de separar quase sempre some antes de você separar. A disponibilidade do dinheiro na conta ativa o comportamento de gastar de forma automática e invisível. Pequenas decisões ao longo do dia que individualmente parecem inofensivas, mas que juntas consomem o que poderia ter ido para a reserva. Com 10% de porcentagem e renda média de R$ 2.000 por mês, você chega em R$ 200 guardados. Mesmo que a renda varie entre R$ 1.500 e R$ 2.500, o hábito de separar 10% de tudo garante que você sempre guarda alguma coisa e que nos meses bons você guarda mais do que nos meses fracos. Exatamente como deveria ser. Método 2. O cofre do bom mês. Esse método existe para capturar o dinheiro dos meses bons, sem deixar ele escorrer, que é o comportamento mais comum e mais custoso de quem tem renda variável. Funciona com 2 bolsos mentais, ou 2 contas separadas, se você preferir o concreto. O primeiro bolso é o dinheiro do mês normal, o que você precisa para viver. Aluguel, mercado, transporte, conta de luz, o básico que não pode faltar. O segundo bolso é o excedente, tudo que entra além do necessário para o mês. E nos meses bons, quando a renda supera o necessário, todo o excedente vai direto para a reserva, sem negociar, sem pensar em usar para algo melhor, sem a justificativa de que você merece aproveitar porque o mês foi bom. Vai todo para a reserva antes de qualquer decisão de gasto extra. Por que isso é necessário? Porque o mês bom ativa um mecanismo específico no comportamento de quem vive com renda variável, a euforia do mês bom. O restaurante melhor porque deu, a compra que estava adiando porque agora tem como, a saída especial porque o mês foi generoso. E quando o mês fraco chega, e sempre chega, não tem nada guardado, porque tudo foi consumido na euforia do mês anterior. A Simone trabalha como diarista há anos. Nos meses que ganhou bem, ela guardou o excedente sem exceção. Nos meses ruins, ela usou parte do que guardou, sem precisar de cartão de crédito, sem se endividar, sem entrar em pânico. E no balanço anual, ela sempre termina com mais do que começou. Não porque ganhou muito, mas porque não gastou tudo quando tinha muito. O mês bom não é para você gastar melhor, é para você guardar mais. Para quando o mês fraco chegar, você ter de onde tirar, sem precisar do que não tem. Método 3. O salário mínimo para si mesma. Esse método muda estruturalmente a forma como você pensa sobre a sua renda variável e é um dos mais inteligentes e menos conhecidos para quem trabalha de forma autônoma. A ideia é criar uma separação entre a renda que entra e o dinheiro que você usa para viver. Você define um valor fixo mensal, o seu salário mínimo pessoal, um valor que representa o mínimo que você precisa para viver com dignidade, pagar as contas essenciais, comer, se locomover, cuidar da família. Digamos que esse valor é R$ 1.500. Todo o dinheiro que entra vai para um pote único, sem importar quando entrou, sem importar se veio de serviço grande ou pequeno, sem importar se o mês está sendo bom ou fraco. Quando o pote atinge 1.500, você se paga. Esse é o seu salário do mês. O que entrar além dos 1.500 vai para a reserva. Se num mês o pote atingiu 3.200, você se paga 1.500 e guarda 1.700.
Se num mês o pote atingiu 1.800, você se paga 1.500 e guarda 300. Se num mês o pote só atingiu 1.300, você se paga 1.300, porque esse mês não deu mais, e não guarda nada. Mas também não entra em dívida porque seu padrão de vida está calibrado para o seu salário mínimo pessoal. Esse método cria previsibilidade numa renda imprevisível. Você passa a ter um valor fixo disponível todo mês para gastos e um valor variável que vai crescendo na reserva nos meses bons. É como criar um departamento financeiro para sua própria vida de autônoma. Você deixa de ser funcionária do acaso e passa a ser dona da sua própria estrutura financeira. Com o tempo, o buffer que se acumula nos meses bons cria uma segurança que a maioria das pessoas com renda variável nunca tem. A certeza de que mesmo que o mês que vem seja fraco, você consegue se pagar normalmente sem se endividar e sem entrar em desespero. Método 4. A regra do primeiro serviço. Esse método é específico para quem trabalha por diária ou serviço e recebe de forma fragmentada ao longo da semana, e resolve um problema muito específico desse perfil de renda. A regra é simples e sem exceção. O primeiro serviço ou diária de cada semana vai inteiro para a reserva, não parte. Inteiro. Recebeu R$120 na segunda de manhã. Esse dinheiro não existe para gasto. Vai todo para a reserva antes de qualquer outra decisão. O resto da semana você vive com o que vier depois do primeiro serviço. Por que isso funciona? Porque o primeiro dinheiro da semana quase sempre é gasto antes de você pensar em guardar. É o dinheiro do alívio, do combustível que acabou, da compra que estava adiando desde a semana passada, da conta que venceu ontem. Quando você não tem uma regra clara para esse primeiro recebimento, ele some nos primeiros gastos automáticos da semana sem você perceber. Quando você tem a regra, o primeiro vai para a reserva, sempre. Você tira a decisão da equação. Não tem o que pensar, não tem o que negociar internamente, não tem justificativa que funcione. O primeiro vai para a reserva, ponto. E o resto da semana você organiza com o que vier depois. Com 4 semanas no mês e um serviço de R$120 por semana, você guarda R$480 por mês só com essa regra, mais do que o dobro da meta de R$200 do título desse vídeo, com uma única mudança de comportamento simples e de aplicação imediata. Método 5. O pote das moedas e notas pequenas. Esse é o mais simples de todos e o mais subestimado. Um pote, uma caixinha, um vidro, qualquer recipiente em casa que você coloca num lugar visível. Todo dia, qualquer moeda e qualquer nota de R$2 que passar pela sua mão vai pro pote. Não importa se você recebeu de troco, não importa se você encontrou no bolso da roupa, não importa se parece pouco demais para importar, vai pro pote. No fim do mês você conta, e quase todo mundo que faz isso se surpreende. Entre R$40 e R$120 em moedas em notas pequenas que passaram pelas suas mãos ao longo do mês, e que normalmente teriam ido embora sem deixar rastro. Dinheiro que existia, que era seu, que estava sumindo em decisões tão pequenas que você nem registrava como decisão. Esse método não é para ser a base da sua reserva, é o complemento, o extra que soma sem custo, sem sacrifício, sem mudança de comportamento significativa. Junto com o método 1 da porcentagem sagrada, você pode facilmente chegar em R$200 guardados num mês de renda média, mesmo com renda variável, mesmo nos meses que apertaram, mesmo quando parecia impossível guardar alguma coisa. 5 métodos. Você não vai usar os 5 ao mesmo tempo. Aqui está como começar e como escolher o que faz mais sentido para a sua realidade específica. Se sua renda varia, mas tem uma média razoavelmente previsível, começa pelo método 1, a porcentagem sagrada. Calcula a média dos últimos 6 meses de entrada e define um percentual que caiba mesmo nos meses abaixo dessa média. 10% é um bom começo. Transfere imediatamente cada vez que dinheiro entra. Adiciona o método 5 junto desde o primeiro dia. O pote das moedas não exige nenhuma mudança de comportamento significativa, só atenção para não deixar o dinheiro pequeno escapar. É o complemento mais fácil de instalar e o que mais surpreende no resultado mensal. Se você tem meses claramente bons e meses claramente fracos, usa o método 2, o cofre do bom mês. Define sua média e compromete 50% do excedente de todo mês acima da média para reserva antes de qualquer gasto extra. Esse método aproveita os picos da renda variável, que são o maior ativo de quem não tem salário fixo, para construir reserva de forma acelerada nos momentos certos. Se você recebe por serviço ao longo da semana de forma fragmentada, o método 4, a regra do primeiro serviço, foi feito para você. Defina agora que o primeiro recebimento de cada semana vai inteiro para a reserva, sem exceção, sem negociação, e viva o resto da semana com o que vier depois.
Se você não tem nenhuma previsibilidade e quer o método mais simples possível, vai para o método 5, o gatilho do recebimento. Define o percentual uma vez e aplique em todo o recebimento no momento em que o dinheiro chega. Entrou, guardou a porcentagem. Sempre. Sem analisar o mês. Sem avaliar se dá. Sempre. Quando o método escolhido estiver funcionando por 30 dias consistentes, aí você adiciona o método 3, o salário mínimo pessoal. Esse é o mais sofisticado dos 5 e funciona melhor quando você já tem alguma consistência de comportamento instalada. Ele cria a estrutura mais sólida de todas, mas exige que o hábito básico de separar já esteja funcionando antes de adicionar a complexidade da separação de contas. Eu preciso te dizer uma coisa antes de você fechar esse vídeo. Renda variável é mais difícil de administrar do que salário fixo. Não vou fingir que não é. Você tem uma pressão que quem tem carteira assinada não tem. A incerteza de não saber quanto vai entrar, o medo do mês ruim, a euforia do mês bom que vira armadilha quando você gasta tudo achando que vai se repetir, a ausência de qualquer sistema que foi construído pensando em você, em vez de em quem recebe no dia 5 todo mês sem variação. Mas renda variável também tem algo que salário fixo nunca vai ter: potencial ilimitado de entrada. Quem tem salário fixo tem um teto. O mês nunca vai trazer mais do que o combinado. Você tem dias bons onde a renda pode dobrar, onde um serviço extra muda o mês inteiro, onde o esforço de um dia específico tem retorno direto e imediato, sem precisar esperar promoção, sem precisar negociar com o chefe, sem precisar de permissão de ninguém. Essa possibilidade que parece incerteza também é liberdade. E quando você combina essa liberdade com um dos 5 métodos que eu te mostrei hoje, você tem o melhor dos dois mundos: a flexibilidade de quem não tem teto e a disciplina de quem guarda consistentemente. R$ 200 por mês não é impossível com renda variável. É possível com o método certo. E agora você tem 5 métodos para escolher. Escolhe um, aplica por 60 dias e vem me contar o resultado. Se esse vídeo te deu o método que você estava precisando, deixa o like. E comenta aqui, qual dos 5 você vai começar a usar? De 1 a 5. E qual é a sua maior dificuldade em guardar dinheiro com renda variável? Porque as respostas de vocês moldam os próximos vídeos daqui. Compartilha com alguém que trabalha de forma autônoma e que desistiu de guardar dinheiro achando que renda variável torna isso impossível. Porque não torna. Torna diferente. E diferente tem método. Eu sou Mari. Você não precisa de sorte, precisa de consciência. Até o próximo vídeo.